E para iniciarmos este podcast, o novo humano sou eu. Tenho aqui uma pessoa que eu amo, uma irmã que impulsionou muito este meu caminho com estas novas palavras, com este novo humano também, porque eu sinto que toda esta linguagem que tu trazes reverberou muito em mim e eu quero te agradecer muito por estares na minha vida, seres esta semente tão especial, não só para mim, mas para muitos humanos que eu sei que tu impulsionas. Minha querida irmã Marta Sundari Liz, minha querida Sundari Liz, muito, muito grata por estares a abrir este portal aqui. Todas as pessoas que vão ouvir este podcast, que lhes ressoe e que tu deixes também essas tuas sementes, como bem tens feito ao longo desta jornada. E olha, vamos fluir, é o que tiver que ser aqui nesta nossa conversa e que possamos trazer um bocadinho de cada uma de nós. Mas eu estou aqui muito, muito curiosa de fazer aqui algumas perguntas e saber um pouco do teu percurso que não sei, ou seja, sei muito aquilo que tu fazes e da forma como tu serves, mas como é que chegaste até aqui, não é? É muito esta minha curiosidade. um, Desta Sundari. Quem é a Sundari? Como é que ela se conectou a este Liz? O que é Liz? Quem é a Marta? Se a Marta é integrada nesta junção. Então, abre-te aqui este espaço para poderes partilhar um bocadinho sobre ti e talvez aqui seja interessante começarmos pelo início, não é? Pelo início da tua jornada, da tua história e poderes trazer estes pontinhos de luz que foste atravessando, que eu acredito o que eu sinto muito, sabes, querida, é as pessoas vêm-nos à frente de uma câmara a dar a voz e a nossa expressão e acham que nós já somos assim meio que iluminados, não é? Então, trazer também, desmistificar esta parte. E olha, dou-te aqui a voz que eu tanto gosto de escutar também. Levas-me assim a outros mundos. Olha, Deixo-te este portal aberto. muito, muito, muito grata. Grata pelo convite, grata por este projeto, que eu acho que é tão necessário hoje em dia, cada vez mais podermos abrir o campo da nossa voz pessoal e daquilo que nos nutre, daquilo que nos inspira, para abrir para quem ressoar, sabes? Para quem ressoar. E tu que acabaste de ser mãe outra vez, eu acho maravilhoso a tua coragem, a tua audácia, a tua ousadia de continuar a expandir infinitamente e trazeres os teus filhos a tua vida real, sempre ao teu trabalho. E agora também, eu fiquei tão surpreendida com este novo projeto, nesta fase, não por vir de ti, nada disso, mas por ser nesta fase, eu fiquei mesmo fascinada e pensei, uau, que mulher linda, que é capaz de ancorar a sua matéria assim desta maneira tão real e ao mesmo tempo continuar a doar-se ao serviço e a tudo o que isso implica. Então, antes de mais, parabéns por este projeto que dê assim, que sejam muitas sementes e que dê muitos, muitos frutos. E grata pela honra de ser assim a primeira a sentar-me contigo numa conversa entre irmãs. Obrigada também por isso, querida, por ter sentido de alguma maneira que começávamos as duas juntas de coração. É uma honra, irmã. Mesmo, brutal, querida, parabéns. Então, começar pelo princípio, não sei bem o que é que isso significa. Bem, podia ir parar ao meu parto, não é? Ao nascimento, mas acho que não é isso que tu estás a referir. O que é o início? Eu acho que disseste uma coisa muito importante. Felizmente, isto tem sempre prós e contras, mas os prós de vivermos uma era em que toda a gente tem voz ativa no mundo é maravilhoso porque desmistifica exatamente o que tu dizias. Todos podemos sentar-nos em frente a um computador, a uma câmara, a um estúdio, o que quer que seja, do mais
humilde ou mais sofisticado, mas todos temos a capacidade, não vou dizer do mundo inteiro, infelizmente, mas há um privilégio muito grande na maioria do mundo acontecer desta maneira e podermos chegar a quem ressoa, sabes? Eu acho que depois nem importa o número de pessoas que nos escutam, importa é que quem escute ressoe com o que está a ser partilhado, com a comunicação que está a acontecer. Então, hum, nunca haverão projetos suficientes e todos os projetos são suficientes, sabes? Eu sinto muito isso hoje em dia nos tempos que correm. Eu acho que estamos a viver assim um estímulo absolutamente alucinante. A velocidade não está a perder força, pelo contrário. Portanto, habituamos-nos a este novo ritmo e com isto vem tudo junto. Vem tudo junto. Vem a capacidade de alicerçar num corpo e na matéria o cotidiano mais ordinário, nesse sentido de comum, e mais extraordinário, no sentido que é realmente na prática, no dia a dia, que nós alicerçamos no nosso gesto e na nossa ação aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos move, aquilo que nos inspira. Então eu sinto que este teu projeto tem muito a ver com isto, com darmos a voz a este novo humano que já se sente um ser espiritual, mas que ainda não sabe bem o que é praticar essa espiritualidade, se quisermos ver assim. Eu acho que vimos de uma era em que os ensinamentos eram uma coisa muito abstrata ou eram uma coisa muito hum, disciplinada e com uma doutrina muito forte, não é? E estamos a entrar num lugar de expansão absoluta, em que caem todas as doutrinas, caem todas as estruturas e há uma síntese de todas as linguagens que já operaram no mundo para sermos esse resultado, não é? Dessa expressão e dessa experiência humana, da história da humanidade. Então, essa espiritualidade aqui na matéria é isto, é também, olha, sentarmos e partilharmos as nossas experiências. Porque, na verdade, são as experiências de vida de cada um que fazem de nós quem somos. É nas relações que nós nos vemos ao espelho e é também assim que nós acabamos por inspirar e sermos inspirados por qualquer pessoa. Então, contar-te o início, não sei bem, faz-me tu uma curiosidade, pergunta-me tu uma curiosidade mais específica para eu saber onde é que é de ir. Sim, sim, sim. Então, o início falo mais quando tu despertaste para, não, eu agora vou pôr a minha voz no mundo e dizer aquilo que vai dentro. E trazer aquilo que vai dentro, montar aquilo que vai dentro. Então, quando é que tu começaste e se houve aí algum catalisador? Uhum. Muito por aí. Olha, eu não sei se já fiz isso, curiosamente. Eu percebo o que me estás a perguntar, obviamente. Não estou a fugir à pergunta, mas eu não sei se houve esse momento, sabes? Eu não sei se tive realmente esse momento de dizer, não, agora eu descobri isto e vou pôr uma voz no mundo. Eu acho que não tive isso, sabes? A minha vida não aconteceu dessa forma. Eu acho que naturalmente o caminho pessoal tornou-se o caminho coletivo, não sei bem dizer de outra maneira. E naturalmente aquilo que estava a acontecer dentro tornou-se muito a minha vida, desde o início. Eu não consigo bem diferenciar as duas realidades. Eu sei dizer-te que sempre me senti muito buscadora, sempre me senti muito inquieta nesse aspecto. Aquilo que mais me nutria era ir em busca das respostas às perguntas existenciais. Então, pronto, não era como é que ia ser a minha vida na prática, era quem sou eu. Sempre foi muito nessa bolha e nesse campo que eu me reconheci. E desde miúda eu sinto, conto muitas vezes esta história, eu acho que houve um momento fulcral para mim, que foi encontrar o Osho na minha vida. E o Osho Sim. apareceu-me em livros, como a tantos de nós, mas apareceu muito cedo. Eu tinha cerca de, não sei, era adolescente, 14 anos, talvez. Uau. Lembro-me que o primeiro livro que eu li chamava-se Coragem, se não me engano. Era uma coleção antiga da Pergaminho ainda e que dizia Coragem de ser genuíno, algo assim. Não sei exatidão se era assim o título, mas assim a ver com isto. E aquilo desconstruiu logo.
uma série de conceitos que, à partida, eu ia começar a implementar na minha vida como adolescente, não é? Porque Uhum. quando saímos da escola, depois fazemos uma série de escolhas, e eu senti que as minhas escolhas já vieram de um lugar um bocadinho utópico, vou dizer assim, porque naquela altura parecia-me ainda muito utópico, mas pouco rotulado, sabes? Eu senti que aquilo era um exemplo tão fora da caixa que eu pensei assim, ok, isto existe, sabes? Eu tive essa Uhum. inspiração logo, aquilo tocou-me profundamente. E eu, desde esse lugar, senti que fui muito privilegiada porque não me comecei a tentar pôr dentro de uma caixa logo na adolescência, sabes? Deixei-me Uhum. ficar, de alguma maneira. Como é que as pessoas à tua volta reagiam a essa pessoa assim mais fora da caixa? Olha, eu acho que naturalmente eu procurava companhias mais maduras nesse aspecto, Uhum. sabes? Eu acho que Sim. acabei por me relacionar com pessoas mais velhas. Realmente, quando eu não encontrava nas pessoas da minha idade o mesmo tipo de linguagem, eu fui em busca de diálogos com alguém que falasse a mesma língua que eu. Uhum. E Uhum. tive também esse privilégio olha, de ter tido pessoas que. Quando eu não pude dialogar, eu lembro-me que eu escrevia muito. Então era como se o diálogo acontecesse também comigo, sabes? De alguma forma não implodi. Também Uhum. não expandi à partida, não é? Assim aparentemente, mas não implodi. A partir dos 14, 15 anos eu sinto que se até aí eu tinha feito as coisas numa perspectiva de um, não desiludir, pertencer, estar à altura das expectativas, sabes, aquele caminho natural que eu acho que todos fazemos, que desde crianças até nos tornarmos capazes de saber quem somos, de alguma maneira. E eu logo a partir daí senti que não, se calhar pode ser diferente, se calhar pode ser por mim, sabes? Uhum. E nunca senti grandes exigências, desde que eu cumprisse aquilo que, sei lá, que os meus pais consideravam que era seguro, sei lá, continuar na escola, sabes, aquelas coisas Uhum. básicas. À partida também não havia tens que ir por aqui ou tens que ir por aqui. Eu senti que pude escolher para onde ir e na altura escolhi artes, não é? Portanto, desde o meu secundário que eu fui Claro. para artes e, portanto, artes também me dava uma liberdade de expressão e uma amplitude maior no sentido de trazer respostas a estas minhas inquietudes internas. Uhum. Então, esses eram os exemplos, sabes? Eram os artistas, eram esses contextos do pensamento fora da lógica, o pensamento intuitivo. Sinto que naturalmente fui por aí porque isso dava-me mais campo para me conhecer. Uhum. Sim, E nessas escrituras, que tu falas de alguma forma, ou seja, tiveste o Osho, depois tinhas as pessoas à tua volta que de alguma forma falavam a mesma língua que tu e sentiste muito, muito casa, muito pertencente, não é? E quando é que começou, através dessas escrituras, da arte, toda esta expressão, por exemplo, dos teus oráculos, não é? Porque tu tens três oráculos maravilhosos. Olha, os dois primeiros eu ainda não tive acesso de tê-los mesmo comigo, mas tenho o último, o terceiro, que é assim alguma coisa de estrondoso, não é? De uma profundidade imensa e com uma mestria absoluta. Ou seja, foi uma trilha que eu acredito que tu foste fazendo e trouxeste ali uma profundidade tão, tão, tão grande. Como é que tu iniciaste toda essa leitura, não é? Através da geometria sagrada, através da angiologia, e de muitos outros conceitos que tu fazes de uma forma tão, tão exímia, não é? Um, como é que foi o início de. O início que não há início, não é? Faz poucos mas inícios. sim, percebo. Olha, sabes que quando dei a expressão ao primeiro oráculo, eu lembro-me até de brincar com isto e dizer: Ah, ok, foi por isso que eu fui para design de comunicação, por isso é que eu tenho esta formação de base, porque na verdade aquilo pôde-me sair tudo das minhas mãos, ou seja, eu não tive que recorrer a ninguém para materializar
essas três peças, esses três oráculos, eles nasceram das minhas mãos também, né? Também foram materializados enquanto geometria sagrada, design, imagem. Acabei por ser eu a dar-lhes vida. Porque tive todo esse percurso, não é? Desde as artes do secundário ao design de comunicação na faculdade, e portanto eu tinha o conhecimento para materializar aquilo daquela maneira. Eu na altura brincava com isso e dizia, ok, é que se eu não tivesse tido esse percurso de formação, eu não teria feito aqueles oráculos daquela forma, de certeza. Então, essa parte também é curiosa, não é? Acabamos por falar das artes e isso acaba por estar manifesto também nestas ferramentas. Entre a teoria do Osho nos livros até ao início dos oráculos, são vidas inteiras, ok? São vidas inteiras de autodescoberta, sabes? De mergulho para dentro, de processos de desconstrução e reconstrução de quem sou eu. O Osho, obviamente, deixou de estar nos livros para vir para a prática em 2006, se não me engano. Eu lembro-me que passei uma passagem de ano, o meu primeiro retiro da minha vida. Por acaso não é verdade, já tinha feito retiros no contexto do yoga e algo assim mais dentro da norma, vou chamar assim, mas lembro-me de fazer um retiro de passagem de ano no Mariposa, aqui no Algarve já, que foi assim, tipo, ok, cheguei a casa. Porque ali eu pude colocar na prática as meditações ativas do Osho, enfim, as pessoas que estavam a facilitar o retiro na altura, que era uma equipa, não era só um facilitador, tornaram-se assim catalisadores gigantes daquilo que eu tinha vindo em teoria e em auto mergulho a sentir, e de repente há um campo e um chão onde experienciar imensas coisas. Para tu veres, na altura aquela equipa tinha alguém a falar do calendário maia, alguém a falar da Aura Soma, alguém com as meditações ativas de Osho, xamanismo. Portanto, só naquela passagem de ano abriram-se assim linguagens que umas já estavam na minha vida, mas nunca naquela praticalidade, ok? Nunca naquele sentido tão visceral e físico. E a partir daí começa realmente esse processo de autodescoberta, muito mais de expressão, de catarse, de reconstrução completa da nossa história pessoal, enfim, o caminho que todos depois descobrimos e que é diferente para cada um, mas que nos leva a um lugar comum, que é um lugar de pacificação interna, sabes, de reconciliação dentro. É um lugar de ir abrir as janelas das histórias, não é? Da nossa vida, enfim, cada um faz o seu caminho com as linguagens que encontra e que lhe servem, mas realmente é para irmos todos chegar a um lugar comum que é interno. Este lugar comum é interno, sabes? É como se eu e tu estamos agora aqui sentadas porque de alguma forma a nossa linguagem ressoa desde um lugar em que já pacificámos uma série de aspectos para poder falar do que tu queres falar, do novo humano, por exemplo, não é? Daquilo que agora já te vibra dentro e que tu queres abrir percepções alargadas do ser humano. Então, entre os tais livros e este lugar em que aparecem os oráculos, aconteceu mesmo muita coisa na minha vida. Foi um privilégio maravilhoso. Todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, ou que eu entrei pelo caminho delas adentro, ou ao contrário, porque é sempre mútuo, não é? Foi um privilégio gigantesco. Podia-te falar de pessoas incríveis em Portugal. Eu tenho que mencionar o Khalid Coenjoy, porque ele foi assim uma espécie de padrinho, porque na altura tornámos-nos muito amigos e diretamente eu comecei a ajudar na altura como voluntária primeiro, depois como colaboração direta, mas na criação dos eventos, na organização de tudo o que envolvia qualquer uma das práticas que se trazia em Portugal naquela altura com a Enjoy e com o fundador Khalid. Então, para além de nós termos formado uma amizade muito grande ao longo daqueles anos, foram anos de incríveis, Kátia, mesmo, de Sim, conhecer sim. seres humanos espetaculares, de conhecer professores inesquecíveis, de estar, imagina, no staff, mas como participante, portanto, não é? De estar nos dois lugares, no lugar de estar a servir, porque fazemos parte de um chão que segura um grupo, não é? De alguma maneira,
mas ao mesmo tempo estarmos completamente mergulhados no nosso processo pessoal, porque estamos ali para aprender com quem está a Sim. facilitar os processos. Então, É estarmos embebidos nessas energias, não é? E eu sinto isto que tu estás a trazer muito, muito importante, porque também fez parte do meu processo inicial. Foi juntar-me assim a várias tribos onde realmente falavam a mesma língua, onde eu me sentia em casa, onde fazíamos. Também fui muito voluntária, assim, em vários eventos, muito mais ligado à área do coaching e esta área mais masculina e não tão terapêutica, e depois houve a reviravolta para este lado mais feminino que tem a ver com as terapias, o corpo e tudo mais. Mas para quem nos está a ouvir é mesmo isto, é super, super importante a nossa ambiência e nos sentirmos em casa, é aquilo que eu sinto que o novo humano pode criar, não é? Através do impulso e de uma geração de energia muito forte das pessoas que ressoam, não é? É isto que estás a dizer, não é? Que este podcast vai chegar a quem realmente ressoar e tem a ver com isto. Eu sinto que é um ponto fundamental e o principal, que é quem está a ouvir se sente sozinha neste percurso, sozinho, de poder encontrar estas tribos e se não conseguir encontrar, crie a sua própria tribo também, não é? É muito isto que eu tenho vindo a fazer, que é de criar várias tribos e as pessoas vão se conectando, como também acontece com certeza nos teus grupos e que eu também já conheci pessoas, e isto é lindo, é maravilhoso podermos criar este novo, esta nova ordem, como até aparece no teu oráculo, esta carta que eu senti muito importante. Foi assim também um tiquezinho, não é? Uma luzinha, que é mesmo esta nova ordem que estamos a criar de um lugar de muita simplicidade e é apenas uma troca muito harmónica, quase, não é? E é sim, muito isto, irmã. sim, meu amor. Então, sim, concordo em absoluto contigo. E eu acho que por esse lado temos os benefícios de viver nesta era cheia de estímulos, que é essa, sabes, de podermos experienciar várias tribos, várias linguagens e, felizmente, termos várias oportunidades para experienciar e reconhecer o que é que realmente me abre portas por dentro, não é? Qual é a linguagem, qual é a ressonância, que pessoa, que ensinamento, que inspiração é que me ajuda a rodar estas chaves dentro, não é? Para eu me sentir não só bem-vinda, que isso é fundamental, mas mais do que bem-vinda, recalibrar, não é? De alguma maneira com aquele Uhum. tipo de linguagem. Sim. Os oráculos, eu sinto que os oráculos vieram como ferramentas de trabalho, sabes? Isto tudo começa tudo ao mesmo tempo, é interessante. Estava-te a dizer que em 2006 foi esta passagem de ano, na verdade, Lisa aparece na minha vida em 2007. Ah, era essa a Portanto, pergunta que eu tinha aqui para sim, fazer. Estava sim, mesmo aqui a palpitar. sim, sim. Esta energia aparece em 2007 e durante todos aqueles anos, até hoje, o meu processo até foi sendo feito de forma paralela nesse aspecto, sabes? Porque havia todo o campo de transformação e mergulho interno, de me descobrir a mim mesma, na minha história pessoal e íntima, e ao mesmo tempo um chamado muito grande a trabalhar com uma energia que me aparecia completamente desconhecida e da qual eu não sabia absolutamente nada. E isto acontece de forma paralela. E acontece sempre aquilo que eu sei dizer-te sobre a Liz na minha vida, e isto vale o que vale, mas eu senti sempre que não tinha escolha. Sabes, Kátia? Não tinha escolha. Foi tão forte, tão forte, tão forte, que provavelmente sem o processo terapêutico a acontecer de forma paralela, eu juro-te, eu tinha enlouquecido, porque tinha tem, continua a ter esse nível de impacto nas nossas vidas. Eu, na altura, não sabia absolutamente nada sobre esta energia. Eu escutava internamente como um mantra que ininterruptamente a palavra Liz. Foi assim que me apareceu, ok? Eu não fazia a mínima ideia do que é que isso significava. Não tinha ido pesquisar, não tinha feito nada. E nessa altura, estamos em 2007, portanto, também não havia assim tanta coisa disponível como felizmente hoje em dia já começa a existir. Mas eu na altura não tinha mesmo referência absolutamente nenhuma, nunca tinha ouvido falar, zero. E então, com o mantra chegava-me uma vibração física, ok? O meu corpo vibrava, literalmente.
Agora arrepiei-me, também estou a sentir. E aquela foi a forma que eu senti que algo de muito forte me estava a chegar, que eu não sabia com que intuito, nada, ok? E na altura muitos acontecimentos sincrónicos, vamos chamar-lhes assim, aconteceram, que me ajudaram e que me, mais do que ajudaram, como eu sinto que não tive palavra nenhuma a dizer, então me colocaram onde eu tinha que estar. E foram, olha, duas coisas que na verdade até foram ofertas dos meus irmãos. É engraçado como é que às vezes as famílias e as pessoas de sangue e as outras, tudo se interliga para nós cumprirmos de alguma maneira o nosso caminho. Eu lembro que na altura a minha irmã tinha-me oferecido uma iniciação ao xamanismo, um retiro, e o meu irmão tinha-me oferecido uma leitura de aura. E aqueles dois acontecimentos que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo foram assim desbloqueadores gigantes. Porque eu fui para a iniciação ao xamanismo a vibrar com esta energia, sem saber nada sobre ela. E usei quase aquela iniciação ao xamanismo como o campo invisível para fazer as minhas perguntas e para obter as minhas respostas, sabes? Da forma mais simples possível, que é com a Mãe Natureza. Na altura, esta iniciação ao xamanismo foi com os estudos europeus de xamanismo em Portugal. Eu acho que elas continuam em Portugal, na altura, um trabalho super clássico, uma visão muito clássica e muito primal do xamanismo, sabes? 4 direções, 4 elementos, tambor, viagem, 3 mundos, a base das bases. Uhum. Eu lembro-me que todos os processos que nós fizemos, eu ia com a minha intenção de saber que energia era esta que me estava a chegar e que eu não sabia conter nem o que fazer com ela. E na leitura da aura, o que me disseram foram coisas muito fortes que foi como se estivessem a ler o que me estava a acontecer sem eu lhes ter contado nada sobre aquilo. Portanto, foi assim um aspecto também de me sentir despida, sabes? De hipótese, de outra hipótese. E na altura falavam de receber, receber linguagens novas para o planeta, novas formas de cura, novas formas de expressão, novas formas de entendimento do ser humano. E a minha resposta na altura foi que eu sabia o que é que me estavam a dizer, isso era verdade, eu sabia o que é que aquela pessoa estava a referir na leitura da aura, mas eu não fazia a mínima ideia do que fazer com aquilo. E aquela pessoa, e eu posso dizer, a Susana, maravilhosa, que continua a trabalhar com a leitura da aura, ela na altura, depois daqueles anos todos atrás, ela foi tão corajosa, porque ela disse-me assim: olha, tu podes não saber, mas o que eu sinto deste lado é que eu confio. Então usa-me. Se tu tivesses que fazer o que quer que fosse comigo agora, com esta energia, o que é que tu fazias? E eu fiquei assim, de boca aberta, tipo, ok, como é que alguém confia assim cegamente numa pessoa que nunca viu à frente só por estar a sentir esta energia desde dentro? E aquilo, como eu te digo, foi sempre tão impulsionada a não parar que isso foi uma benção, porque senão eu tinha parado mesmo, logo. E eu lembro-me que na altura eu coloquei a minha mão no coração da Su e vibrei esta energia. E aquilo tornou-se o início do que era o trabalho com Liz na minha vida. No final da sessão, ela apresentou-me à dona daquele espaço e disse: por favor, vem trabalhar aqui. E eu disse-lhes: mas vocês são loucas, trabalhar aqui? Como assim? E eu tive meses a resistir àquele convite, mas meses de muita intensidade, a continuar a sentir esta iniciação, na verdade, eu sinto que foi uma iniciação. E lá está, foi como se de repente a própria Su quis marcar uma sessão e depois a dona do espaço quis marcar uma sessão e a irmã da dona do espaço e a pessoa que conhece o espaço há mais anos e sabes, e naturalmente, e isto eu acho que é uma mensagem muito, muito importante, que é eu tive sempre muito receio e muito respeito e muita resistência em fazer o que quer que fosse, porque estamos a trabalhar com pessoas, não é? Somos espelhos uns dos outros e podemos ter um impacto muito grande na vida uns dos outros. E eu lembro-me que foi a minha forma de
escutar o que era afinal esta energia e qual era o intuito desta energia e o que é que estava realmente ali a acontecer. E o que eu te sei dizer é que durante 5 anos, os 5 anos seguintes, eu dei sessões individuais de recalibração e de reequilíbrio de energia do centro cardíaco. E até o que eu fazia na sessão individual tinha-me sido feito, entre aspas, naquela iniciação xamânica, sabes? Porque quando eu Uhum. peço perguntas e respostas sobre aquela energia, foi isso que veio, foi a atuarem em mim, através daquelas ferramentas com a Mãe Natureza, para me explicarem coisas que me estavam a acontecer a mim, na minha história pessoal. Então foi como se aquela recalibração que acontecia no coração fosse um género de um desenho que era reproduzido outra vez em sessão com cada uma das pessoas que chegava. E eu lembro-me que segurei sempre muito, era como se tentasse segurar a energia de vida, mas eu tinha essa necessidade de segurar, de resistir, porque era muito grande, sabes? Então foi sempre, eu dei sempre o mínimo para que me facilitassem a vida também, porque não me deixavam outra medida, mas foi sempre mesmo, e isto é muito importante, porque se eu não tivesse respeitado esse ritmo interno, provavelmente eu também me tinha atropelado a mim própria. E não é isso que é suposto, sabes? Não, não é suposto desenraizar, não é suposto. É suposto passo a passo incorporar, embodying, sabes? É um trazer ao corpo cada uma das coisas que nos estão a acontecer. E se eu não tivesse ido bem devagar, eu não tinha conseguido trazer ao meu corpo ou ao corpo de alguém nenhuma informação que não ficasse enraizada, não é? Era quase um toque e foge, não era um Uhum. processo a acontecer. Então, durante muitos anos o convite era esse, era uma recalibração muito grande do nosso centro cardíaco. E na verdade a energia de Lis, ela começa por trabalhar sempre nessa direção. Quem é chamado a esta energia é pelo coração, não é por nenhuma coisa mental, não é por nenhum entendimento. Tenho muita gente que me diz: eu adoro o que tu dizes, mas eu não percebo nada. E é verdade, porque esta energia ela não fala com a nossa cabeça, ela não fala com a nossa parte racional. Ela acorda-nos para outros estímulos, para outras linguagens, para outros campos. E ela faz isso a partir do nosso coração. Então, se o coração está disponível, nós podemos ouvir, podemos trabalhar e podemos depois fazer o que quer que seja que esta energia venha para acordar no nosso caminho, sabes? Então, desculpa, já me perdi aqui em Não, palavras. estou a adorar, estou a adorar. Flutuo contigo aqui também na energia do coração, que é muito isto que se sente, não é? Quando estamos também na tua presença, porque é como se existisse essa expressão, mas há uma sensação imensa dessa expansão do cardíaco, desse amor, é mesmo muito daqui, não é? E então o que eu sinto é que depois é despoltado muito estas, muito por vezes as lágrimas deste, deste coração que por vezes necessita só de trazer esta sensação que não se explica, não é? E eu também sinto muito essa energia de Lis, não é? Ou seja, eu conectar-me a ti precisamente por esta energia, por também me ter aparecido esta energia. Eu, muito sinceramente, já dei aqui umas grandes voltas a tentar perceber como é que ela apareceu. Eu não sei se foi em sonho, se foi alguma coisa do género, mas de facto eu resolvi dar o nome a uma parte do projeto com Liz, não é? E de facto depois apareces tu, claro, não é? Porque, ou seja, já há uns bons anos que és catalisadora deste nome que te foi dado também. Hum, e eu penso, ok, o meu cérebro quer milhares de respostas, não é? Até porque eu vim para as terras de Lis e o que eu sinto, a grande aprendizagem que eu estou a ter aqui nestas terras de Lis, em Fátima, eu agora estou a olhar ali, tipo, a Rainha Santa Isabel está ali no meu altar, parece que ela despoltou agora quando eu estava aqui a conectar-me a tudo isto, não é? Que eu tenho vivido e tem sido uma revolução imensa
na minha vida e que no fundo eu sinto, se eu for olhar com a minha mente racional, eu sinto que, uau, esta revolução, está a trazer, tudo aquilo que eu preciso chorar, tudo aquilo que eu preciso, trazer, não é, de dor, e depois vens tu, muitas vezes me dizer não só, pessoalmente, com as tuas palavras, mas no oráculo Metatron, de que, ok, a dor é a conexão com a quinta essência, a dor é a conexão com Deus, hum, é o podermos viver aqui na matéria, porque o corpo é matéria, porque precisamos de acessar essas emoções e acessar a tudo isso para abrirmos o nosso coração, não é? Então foi como se tivesse o universo, não é? Aquilo que nós queremos chamar, o cosmos, dado como presente o teu ser, não é? Essa tua mestria de ok, está tudo bem, está tudo bem. Isto é ser humano, isto é ser um novo humano, não é? Então, olha, até me estou a arrepiar. Hum. Um, e, e, e é isto, é muito isto que eu sinto desta energia de Liz, irmã. Eu até estou. Dá para ver agora isso na tua vida, não é? Ou seja, tu és chamada às terras de Lis e reinicias um processo de renascimento gigantesco na tua própria forma de seres humana. E é isso que me acontece a mim quando Lis chega a mim, e é isso que acontece a qualquer pessoa quando chega Lis à nossa vida. É quase como um momento fulcral em que nós nos lembramos que não estamos aliadas da base que é estar num corpo físico, na matéria, a sermos humanos. Porque eu acho que nos esquecemos. Eu sei que parece impossível esquecermos, mas nós esquecemos. Nós Uhum. já nos esquecemos que somos só um ser humano, num corpo físico, a cumprir aqui um plano neste planeta. Então, Liz, eu sinto que é uma energia muito difícil de falar. Uhum. Muito difícil de falar. A forma que eu tenho vindo a descobrir é mesmo sentir e experienciar. E isso acontece diferente para cada pessoa, mesmo. Pode ser num contexto de retiro, pode ser num contexto de como tu foste chamada às terras de Lís e estás a viver o teu próprio processo diretamente com essa energia. Cada pessoa será diferente, mas eu sei dizer uma coisa: é sempre para resgatar a nossa humanidade e é sempre no sentido de alinharmos com o plano evolutivo da humanidade. Ok? Eu sinto mesmo que Lis e os outros centros intraterrenos, e podemos só depois de abrir só um parêntese para isso, para que fique mais Uhum. claro, Uhum. são verdadeiramente energias que nem fazem parte de nós, seres humanos, nem fazem parte da frequência deste planeta. São energias, eu não sei o que lhes chamar, querida, mas são como sementes estelares aliadas deste planeta que vêm para recalibrar a relação que eu, como humana, tenho com este planeta e este planeta tem comigo. Porque se eu recalibrar a relação que eu tenho com o meu planeta, nós vamos todos para bom curso outra vez, para bom porto. Então estas energias vêm para fazer a ponte entre uma coisa e outra. E os centros intraterrenos do qual a Lis faz parte podem ser falados de várias formas e de vários aspectos. Podem ser falados desde um aspecto muito visceral e humano, na medida em que isto nos influencia de uma determinada forma, a nós humanos, mas também podem ser falados a nível planetário e que influência é que tem evolutiva no próprio planeta, energética no próprio planeta, ou podem ser faladas como fora do nosso sistema humano ou planetário, porque é isso que elas estão fora destes sistemas, mas de alguma forma nós podemos sintonizar-nos com estas energias. E isso implica escutar desde um lugar fonte, ok? E desde esse lugar fonte não há diferença entre a origem e o destino. Então é como se nos alinhássemos e nos recalibrássemos para cumprir o desígnio, a origem e o destino ao mesmo tempo, ok? Então, inevitavelmente, trabalhar com a energia de Lis vai nos recordar destes aspectos.
E o primeiro oráculo que nasce como ferramenta de trabalho no meu contexto, do meu caminho, foi mesmo começar pela base. E o primeiro oráculo tem a ver com luz e sombra, e tem a ver com polaridade humana. E nós na altura chamávamos-lhe de pilares de ser humano, porque são esses os pilares, são as nossas emoções matriz, emoções mais basilares, e a polaridade entre elas. E enquanto não honrássemos a polaridade dessas frequências de emoção, nós não honrávamos o nosso sistema energético. Então, o primeiro oráculo é completamente sobre trabalhar o nosso corpo de luz, no sentido em que trabalhamos os vários campos de energia que nos habitam a partir daquilo que nos atravessa como sendo emoções. Das mais difíceis de gerir, como a raiva, à polaridade oposta, que no nosso caso em Lisa é a alegria. Então, raiva e alegria. Nós não conseguimos vibrar na alegria se não tivermos acesso ao poder pessoal que a raiva nos quer trazer. Isto é só dos exemplos mais polémicos, não é? Porque infelizmente falar de raiva às vezes ainda não é assim tão luminoso, vou dizer assim, para brincar com a situação. Mas sem raiva não há poder pessoal, não há irmos buscar a nossa força matriz, o nosso impulsionador de vida. Sem raiva nós não transformamos nada na nossa vida. A verdade é essa. E as pessoas habituaram-se a olhar para a raiva como o resultado de uma ação destrutiva de quem não sabe lidar com o próprio poder. Mas a raiva não é isso. A raiva é o que está por detrás daquilo que nos dá força vital, de poder pessoal, de tomar decisões enraizadas numa matriz física, ok? Então, o primeiro oráculo era só sobre trabalharmos estas polaridades e a importância de ver, afinal, o que é que casa com o quê? E a dor casa com o amor. Então, todos buscamos amor, mas se fugirmos da dor incondicionalmente a vida inteira, nós não podemos experienciar essa frequência que mais anseia o nosso coração. Então, estas polaridades foram estudadas assim na prática, sabes? Em contexto de retiro, ou em contexto pessoal, ou em contexto de sessão, mas eram muito, foram muito condicionadoras do nosso pensamento lógico sobre as emoções e o que é que nos habita. Porque as emoções são o que corre no sangue, sabes? Nós, quando estamos com raiva, estamos a ser raiva. É essa a frequência que está no sangue. Ou quando estamos a vibrar no amor, estamos a ser amor. É essa a frequência que está literalmente a correr no sangue. Então, cada célula transforma-se numa determinada frequência. E eu comecei a olhar o espectro das emoções como uma coisa circular e nunca como uma coisa hierárquica. Faz-me imensa confusão olhar aqueles gráficos que dizem a densidade e faz-me imensa confusão porem a raiva cá em baixo na densidade e a alegria lá em cima. É um círculo, ok? Não há cima e embaixo nesse aspecto. Não há. E é aí Então, que se dá o segundo oráculo, não, irmã? Porque é sair muito dessa 3D, não é? Para existir esse círculo. isso. Então, quando tu integras raiva e alegria, tu acordas capacidades do teu carácter para a ação. Ou seja, ao integrares raiva e alegria no nosso contexto deste sistema que tem vindo a nascer, tu acordas a selvagem em ti, o arquétipo da selvagem. Então, o arquétipo da selvagem é aquela que vai à frente, que não teme abrir novos caminhos, que não teme romper com ideais caducados. Tudo isso vem da expressão de quem usa a raiva e a alegria de forma integrada dentro, ok? Este é só um exemplo dos arquétipos. Então, o segundo oráculo, de repente, que se chamava Faces de Sermos Humanos, era depois de integrarmos aquelas emoções basilares, nós podíamos colocar na prática, na ação, no nosso carácter, aquela expressão. Então, o segundo oráculo foi assim uma ponte. Eu costumava chamar-lhe o 3D, o 4D e o 5º D, literalmente, sabes? Porque Completamente. o quarto D é mesmo uma ponte. Esse oráculo dos arquétipos do feminino e do masculino são uma ponte para aquilo que lá vem, sabes? É nós a agirmos já desde um lugar de inteireza e de real honestidade daquilo que nos habita, seja isso o que for, para agirmos em consciência e não como reflexo, não é? Não como reação. Então, se eu consigo responder em consciência, é porque eu integrei aquelas emoções basilares de forma saudável e humana, mais do que saudável, porque até o saudável aqui pode parecer um certo
um certo julgamento, não há julgamento aqui. Há integrar ou não determinadas frequências. E quando integramos estas frequências, naturalmente honramos capacidades de agir de determinada forma. Então, nesse segundo oráculo vinham as faces da mulher, as faces da deusa, ou neste caso das 4 fases de vida, da mãe, da menina, da mulher e da anciã. E mais tarde, o amado masculino, que vem integrar e fazer uma síntese de toda a expressão feminina. Sabes? E é como se o amado masculino viesse como a nossa capacidade de manifestação daquilo que nós vibramos desde dentro. Então, se eu sinto a selvagem em mim, a partir do momento em que eu consigo usar isso de forma real e honesta na minha vida, eu já estou a usar o arquétipo do masculino que lhe confere expressão. E eu queria dizer-te o arquétipo do masculino no nosso contexto, no nosso sistema, que confere expressão à selvagem, e nem me estou a lembrar. É o guerreiro, amor. É o guerreiro, é o arquétipo do guerreiro. Então, há partes, não é? Então, o segundo oráculo transforma-se nessa ponte de trazermos à ação e ao nosso carácter aquelas emoções que já estamos capazes de integrar. E este terceiro oráculo é o mais difícil de comunicar, porque é assim, pronto, é outra onda ainda. Eu sinto que é a onda que lá vem. Qual? Quando o primeiro oráculo nasce em 2014, isto também era muito estranho, falar das emoções e falar de raiva na mesma medida que falo de alegria era uma coisa muito estranha. Em 2014, felizmente, temos vindo a fazer todos esse caminho de integrar cada vez mais aquilo que faz de nós seres humanos, que é capaz de sentir emoções, ok? E capaz de nos vulnerabilizarmos perante qualquer emoção e qualquer frequência, desde as mais fundamentais enquanto raízes, não é? De energia raiz, como as mais elevadas, de intuição ou do que quer que seja, não é? Que nós associamos a uma coisa mais subtil. Mas na verdade são só frequências que algumas habitam os nossos chakras inferiores, outras os nossos chakras superiores e por isso se complementam e se vão variando em frequência. Mas é como a luz, não é? Nós quando vemos o espectro do arco-íris, o vermelho não é mais forte, mais denso ou mais subtil do que o violeta. É só outra frequência. Hum. É outra frequência, não é? E a frequência são os 360 graus. E este último oráculo, ele traz-nos, neste contexto, se integrarmos o primeiro, se integrarmos o segundo, ou a proposta daquelas ferramentas, não é? de trabalho, chegamos a uma capacidade de contemplar no nosso campo e na nossa frequência o novo, o desconhecido. E eu sinto que o último oráculo traz-nos exatamente isso, uma inspiração para aquilo que nós já acreditamos que é possível, mas ainda nem sabemos como lá chegar. Então vem Uhum. com uma série de palavras um bocadinho desconhecidas ainda, ou termos que são um bocadinho abstratos, mas que não têm nada de abstrato, porque elas têm sempre uma correlação entre elas. Então, uma carta do terceiro oráculo tem uma correlação direta com alguma carta do segundo e com alguma carta do primeiro. Então, para Uhum. quem queira fazer o caminho de frente para trás, consegue sempre resgatar as raízes daquela palavra estranha e abstrata que já estamos a querer vibrar. Ok? Uhum. Há sempre um reflexo direto na matéria. Mas também há uma amplitude e um espectro de consciência mais alargado que já queremos vibrar com. Sim, vou-te dar a palavra, perdoa-me. Não, não, eu estou aqui a ter muitos insights e a fazer a jornada que me levou até ti, não é? E aquilo que despoltaste com o teu trabalho, com aquilo que trazes em mim. E eu sinto que foi algo muito único. Foi, eu estava, isto foi, tu foste fazer, fizeste o evento 21 do, 21 não, 12 de 12 de 2021 e eu nessa noite sonhei com uma imagem. Sonhei com uma imagem e uma pessoa acabou por aparecer no meu feed com essa tela pintada, que depois eu mais tarde percebi que era a representação do teu marido, se não me engano. E entretanto, não sabia desta parte, acho eu. Não, não Pronto. sabia. E contar-te então como é que cheguei até ti.
E entretanto eu até tinha uma sessão marcada com uma pessoa que neste momento está a fazer a escola contigo, que é a Teresa da Suíça, que também vive nas terras de Lis, lá na Suíça. E entretanto disse assim: Teresa, tenho aqui um chamado muito grande de ir rumo ao Algarve este fim de semana. Então eu vou dormir já hoje, que era sábado, e amanhã há um evento que eu preciso estar lá. Eu não sei o que é para fazer, não faço a mínima. Nunca tinha feito o meu espelho de lis, foste até tu que fizeste o meu espelho de lis, que eu não estava a conseguir fazer. E chego, até estava todas as pessoas, ou seja, com o espelho impresso, e eu nem sabia o que era aquilo, sabes? Eu, tipo, pronto. Mas senti-me logo muito em casa e fiquei num quarto de duas pessoas maravilhosas que me trouxeram o oráculo que eu não conhecia. E foi um falar até às tantas da manhã com uma energia imensa e muitos insights. Um, e de facto foi uma expansão muito grande. Aquele dia foi realmente uma grande iniciação, uma grande ativação, principalmente até mesmo com a geometria do labirinto. Eu lembro-me que na altura eu coloquei o meu cristal, um cristal também muito querido para mim, porque foi uma ativação da energia da Atlântida com aquele cristal, com a geometria do mel, com o coração de diamante, lá está, e com o raio. Bom, enfim, foi assim uma ativação que eu também tive, e eu coloquei ele mesmo no centro do labirinto. Então foi. Tu estavas a falar e a explicar uma série de coisas que eu percebi na sala, que havia pessoas que não estavam a entender muito bem, mas eu fui do género: isto é para mim. Eu percebo nitidamente aquilo que está a ser expresso aqui. E parece que foi tipo montar as peças do puzzle todo, das sensações que eu tinha, e o teu espelho de lis, juntamente com este oráculo Metatron, é algo super profundo. É uma linguagem que ah, faz assim uma vibração até interna. Estou aqui tipo só a vibrar, de estar a falar sobre ele. Ah, e juntamente com o labirinto, com toda a parte de cada casinha que tu trazes do Quiron, do nosso Sol, de tudo, traz-nos uma clareza tão grande deste nosso espelho aqui. E isto tudo já me perdi um bocadinho sobre esta conexão. Dizer-te que eu vinha para baixo, para o Algarve, ter contigo sem saber o que é que havia, o que é que eu ia encontrar, a criar uma playlist no meu carro, assim mesmo a bombar, para um evento que eu faço sempre, dia 21/12, na Serra de Sintra, e desta vez eu ia fazer uma ativação da Mercaba. Um evento da Mercaba. Era um nome que eu nem sabia qual era o nome, sabes? Isto foi assim uma sincronicidade imensa. E depois no meu espelho, a minha última revelação é a Mercaba também. Bom, enfim, uma série de sincronicidades. Isto tudo para dizer às pessoas que estão aí do outro lado a ouvir-nos, que é nós estarmos nitidamente super abertas a ouvir estes chamados e estes impulsos e percebermos de uma forma mais limpa, numa conexão muito profunda, se é o caminho, se é por ali, se é este impulso que eu tenho que seguir. E eu sinto que, ou seja, foi tudo assim muito rápido, não é como tu dizes. E foram tantas as sincronicidades. Eu sinto que quando eu estou muito alinhada comigo, a minha vida é muito assim, eu acredito que a tua também, de muita gente. E quando nós nos desalinhamos ali um bocadinho, parece que. E é importante ouvirmos isto, mas começando aqui pelo livro do Osho, não é? Coragem. Esta coragem de avançarmos e, como tu, esta palavra lis, não é? Que estava em ti, e tu de alguma forma foste dando os passinhos necessários para hoje trazeres esta amplitude deste trabalho, destas águas até que estão aí atrás de ti, hum, que é tão bonito e que sejam cada vez mais almas a poder
sentir e a ouvir, e a caminhar nestas águas, nesta, nesta energia de luz, e que nós também possamos estar a passar esta mensagem, para quem nos está a ouvir. hum, só me vem assim, tipo um mantra: venham, 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 venham. Acho que eu sou assim muito divertida, muito espontânea. E olha, irmã, para fazer aqui esta introdução a todo este teu trabalho e dar-te a conhecer também como é que eu cheguei aos Algarves, a esse trabalho do Metatron, Eu que fiquei foi super realmente. surpreendida nessa data porque nós não nos conhecíamos. Foi assim, eu senti o teu impulso direto de vir de Lisboa para um evento que nem sequer era um evento, esse era de um dia, é verdade, ao menos foi um evento, porque às vezes são 3 horas, não é? E às vezes há quem se sinta o chamado a vir a um trabalho de 3 horas ao Algarve, quando nem sequer vive cá, e de repente Uhum, nós sabemos que isto não é sobre nós. Isto não é uhum, sobre nós. É sobre o que também precisa de ser cumprido e plasmado na matéria através de nós. Ok? uhum, Quando nós colocamos e relativizamos as coisas neste sentido, por um lado tiramos a pressão de cima do ego, uhum, sabes? E por outro lado colocamos a pressão onde ela tem que ficar, que é na manifestação, com sentido, com reverência e obediência. Há um anjinho do jogo de transformação que me sai muitas vezes, que é o da obediência. E esta palavra não vem com nenhum sentido de obrigatoriedade, vem mesmo no sentido de ser obediente àquilo que me rege, sabes? Escutar aquilo que me rege, escutar uhum, aquilo que vem do alto e que eu acredito que venha de um lugar despido de projeção, expectativa, sabes? uhum, Então eu sinto mesmo que os trabalhos que lá vêm, para mim, para ti, para todos nós, são trabalhos nesta direção, em que nós nos tornamos veículo para que algo de muito importante possa chegar a este planeta. E se nós não somos diferentes do planeta, se nós somos parte deste corpo celeste, porque o planeta também é um corpo celeste, ele também está em órbita pelo cosmos, ok? Os corpos celestes não são só as estrelas, ou... Não, não, os claro. planetas também o são, e este planeta é um planeta muito especial nesse sentido, porque nós não fazemos, nós não somos dispares do planeta, nós somos o próprio planeta. E se nós formos o planeta, então há coisas que têm de ser manifestas. E é uma inter-relação constante, é uma interdependência constante que também andamos esquecidos, não é? Quando temos as notícias do ecossistema a ruir, é porque nos esquecemos desta ligação primordial. E eu sinto que trabalhar com a energia de lixo, ou com a energia de qualquer um dos outros centros intraterrenos, ou com qualquer energia que venha da fonte de alguma forma, é alinharmos-nos nesta direção de manifestar aquilo que tem que vir para a Terra já. Uhum, E este último oráculo ainda parece muito alienígena, porque parece que fala de coisas que estão muito longe de acontecerem. Mas nós já estamos a escutá-las. E já estamos, alguns de nós, a ressoar com elas e a fazer trabalho com elas. Portanto, isto não está assim tão longe de ser plasmado no 3D. E eu falo muitas vezes, ainda este fim de semana estivemos em retiro, e das coisas que mais nos tocam é perceber a importância do 3D. Porque não há palavras suficientes para explicar a magnificência que é ter um corpo. Porque é só num corpo que nós damos expressão a todas as dimensões. Ok? É só a partir do 3D que nós damos dimensão a todo, a tudo, à multiplicidade e à multidimensionalidade. Então, eu neste corpo 3D consigo aceder a todas as frequências. Isto é pura magia, ok? E cada vez mais eu vou conseguir aceder a mais frequências, porque eu estou em constante mutação, como este planeta e como este universo. Então, começar a escutar estas palavras mais abstratas é acordar códigos dentro. E é falar com uma parte do cérebro que não precisa de explicação. Precisa de ressonância, precisa de frequência, precisa de passar a vibrar ali. E depois, naturalmente, essa vibração expressa-se na matéria. Não há outra hipótese. E vai acontecer o que tiver que acontecer no cotidiano para nos alinharmos com a nossa verdade. Mas é só isso que estas energias fazem. Elas vêm amplas até ao micro para alinharem o nosso micro.
de acordo com o macro outra vez. Uhum. Eu vejo sempre nesta contração e expansão, não é? Absoluta, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tu disseste muitas vezes Liz Metatron. E talvez dizer só que, mais uma vez, esta conexão entre a energia de Liz e a energia de Metatron também me apanhou desprevenida. Porque eu não estava à espera que casar estas duas energias fosse tão humano. E eu sei que isto parece uma coisa completamente absurda e disléxica de se dizer, sabes? Mas a verdade é que a energia de Liz ela é tão alienígena em relação àquilo que nós somos como humanos, que o único reino que nos dá acesso à energia de Liz é o reino angélico. E o reino angélico é como se fosse o filtro pelo qual nós podemos escutar Liz, ok? Pelo menos na minha vida e no meu caminho foi assim. Eu já tinha a geologia na minha vida, outra vez, desde aquela altura dos 14 anos do Osho, ou talvez um bocadinho depois, dos 16 aos 17. E felizmente os anjos da Cabala já tinham aparecido na minha vida, e, portanto aquela base de entendimento, ela também já estava cá. Então foi como se me ajudasse a ter um filtro de percepção de energias que eu não conhecia, que eu não tinha nenhum espectro de informação sobre. Então todo o trabalho deste novo oráculo é uma interseção de muitas linguagens, mas no sentido de nos dar respostas sobre o futuro que lá vem. É isso que eu mais sinto. Eu sinto que temos trabalho para muito, muito tempo com este oráculo e a forma que temos aprendido a trabalhar com ele é realmente com o nosso mapa natal. É misturando outros conceitos como astrologia, como, enfim, outras linguagens para conseguirmos aplicar aquelas palavras como chaves reais para nós, para outra vez para trabalhar em nós. É isso, Enfim, irmã. Eu sinto que são realmente chaves. Por vezes me esqueço de mim e volto a reconectar-me com essas palavras. E é como se eu me voltasse a lembrar daquilo, que estou aqui a fazer ou de quem eu sou, não é? Então, quando eu me esqueço, eu vou lá outra vez. E isso é muito bonito, mesmo. Minha irmã, olha, já estamos aqui, 14 e 14 aqui deste lado. Lindo. lindo. Olha, e 1h11 daqui da nossa partilha. Que bonito. Muito bom. Meu amor, olha, vamos aqui deixar em aberto caso alguém queira entrar em contacto contigo, para te fazer mais alguma questão, para poder sentir o teu trabalho. Fiquem à vontade, a Marta é assim uma pessoa, como vocês sentiram, muito aberta a trazer a todo este amor. E então sintam-se à vontade para poder desbravar no vosso ser esta energia que agora possivelmente foi ativa. Espero mesmo ter trazido muito isto, era esta a intenção, Marta. Muito grata por seres a impulsionadora deste projeto que foste e és, deste projeto que foi preciso eu ter o meu filho para agora vir trazê-lo de um outro lugar, porque ele era para ser manifesto logo aqui ao início, nestas terras, com toda a expansão que tive no fim de 2021, mas que todo o universo é muito sábio e fez-me trilhar este caminho do coração de um outro lugar e com outra maturidade. Então, muito grata a ti por seres esta ativadora de novos corações de luz, minha amada irmã. Muito grata mesmo por dar espaço para trazer tudo isto, toda esta imensidão que em ti habita. E assim, muito, muito, muito honrada por te ter na minha vida, por fazeres parte deste caminho, minha irmã. Muito, muito grata eu, Kátia, do fundo do coração. Muito obrigada e que continues a puxar o fio, esse fio que te levou às terras de Lis e que te leva e te levará sempre a criar outros projetos e que cada vez mais tu própria também dês expressão a esta linguagem, porque tu não foste chamada por acaso a esse lugar e
há sempre propósitos que nós vimos para cumprir que não começam em nós, sabes? Uhum. Podem terminar em nós, mas não começam em nós. E eu sinto que esta energia também é tua, por direito. Ela também te guia, ela também te acolhe, também te dá chão. Então que possas sempre sentir a confiança para caminhar nestas águas, como tu bem disseste, e que possas escutar o que estas águas têm para dizer, as águas que guardam memória de todos os tempos e que por isso também guardam memória do que vem lá, não só do que já foi. Então, muitas bênçãos sempre, amiga. Tão bom. Muito obrigada, meu amor. Abraço enorme, assim, de coração com coração, minha querida irmã. Banhadas. Bem-aja. Gratidão. Até já. Obrigada.